Você já reparou como, de uns tempos para cá, parece que os rostos estão ficando todos parecidos? Narizes afilados, maçãs do rosto marcadas, bocas idênticas, é quase como se existisse um molde invisível guiando o que é bonito e o que não é. Mas será que estamos falando de coincidência ou de um sintoma de algo muito maior? Eu sou a doutora Fabiana Vanicki, médica dermatologista, e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que vem me chamando muito a atenção: a padronização dos rostos e o perigo que existe por trás disso. A gente vive um tempo em que as redes sociais moldam o olhar. O que aparece com mais frequência, o que é mais curtido, o que viraliza, passa a ser entendido como bonito. E aos poucos, o que é bonito se transforma em sinônimo de correto. É o que muitos chamam de algoritmo da beleza. Um padrão que se repete, se reforça e acaba ditando o que deveríamos desejar até quando o desejo não combina com a nossa própria essência. E o curioso é que isso não acontece de forma consciente. A gente vai se acostumando a ver os mesmos traços, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão, e o cérebro passa a entender que aquilo é o ideal, mesmo não sendo tão bonito. Só que quando essa referência chega ao consultório, ela vem travestida de um pedido. Doutora, eu quero esse contorno, eu quero uma boca igualzinha a essa, como se fosse possível copiar um rosto ou uma boca. E aqui está o ponto. Não é. Não existe uma cópia possível, porque não existem dois rostos iguais. E é justamente aí que mora a beleza. A estrutura óssea, a espessura da pele, o tônus muscular, o tipo de expressão, o envelhecimento natural, tudo isso muda completamente a forma como cada pessoa responde a um procedimento. Mas o que acontece é que muitas vezes o paciente chega com a expectativa de que o resultado será o mesmo que viu na internet, e o profissional, com medo de frustrar, acaba não dizendo não. E esse é um problema sério. Porque o papel do médico não é realizar desejos estéticos a qualquer custo, é orientar, ponderar, proteger, em alguns casos recusar, o que também é um ato de cuidado, principalmente quando sim significa apagar individualidade de alguém. E é isso que vem acontecendo. Na tentativa de alcançar um ideal, muitas dessas pessoas estão perdendo o que as torna únicas. Rostos diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes e resultados que, pouco a pouco, começam a se parecer demais um com o outro. E quanto mais isso acontece, mais distante nós ficamos do verdadeiro propósito da medicina estética, que é revelar o melhor de cada um e não transformar todo mundo em uma mesma versão de beleza. Eu costumo dizer que a estética, quando feita sem reflexão, vira um espelho distorcido. E não é o filtro que distorce, é a intenção. Quando a meta é se encaixar, a naturalidade se perde. Quando o objetivo é seguir tendência, a essência se apaga. E quando o médico não tem coragem de sustentar o que acredita, o resultado é previsível. Rostos perfeitos, porém sem identidade. E eu falo isso com experiência de quem está há anos olhando para os rostos. Não existem padrões que sustentem o tempo. O que sustenta é o equilíbrio, a harmonia, o respeito pela anatomia, pela idade, pela história de cada pessoa e o que vai mudando com o tempo. É aqui que entra a minha assinatura. Quando eu falo em assinatura, não estou falando de uma técnica secreta nem de um efeito pronto. A minha assinatura está na escolha de preservar o que é do paciente e não apagar completamente. Está em buscar resultados que se confundam com o natural, que mantenham movimento, que tragam leveza, sem transformar o rosto em algo estranho ou que não combina com a pessoa. É a sutileza, a coerência, é entender que o rosto perfeito não é o que segue um molde, e sim o que conta uma história com harmonia e verdade. Quando eu trato um rosto, eu não quero que ele se pareça comigo, eu quero que ele continue sendo dele, mas com a minha assinatura de cuidado, técnica e naturalidade. E talvez esse seja o ponto mais importante dessa conversa. A beleza
Não precisa ser igual para ser bonita. Aliás, é justamente o contrário. É a diferença que nos torna memoráveis. Então, se você já se pegou olhando no espelho e pensando que queria o rosto de alguém, respira. Você não precisa ter o rosto de ninguém para ser bonito. Você só precisa de um olhar que saiba enxergar o seu melhor e que tenha sensibilidade de revelar o que já existe aí. Você concorda? Vamos conversar aqui nos comentários? E até o próximo vídeo.